Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, nós seguiremos com a nossa série de sermões intitulada A Vida no Monte. Essa série é baseada no Sermão do Monte, Mateus, capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, o famoso Sermão de Jesus. Enquanto você localiza o texto, e quero também ajudar aqueles que nos visitam a entender aquilo que nós estamos construindo, e os da casa podem usar esse momento para relembrar, mas eu quero trazer aqui uma ideia do todo que estamos aprendendo com esse texto maravilhoso. Ainda que a gente se refira a essa porção da Escritura como o Sermão do Monte, a maioria dos estudiosos enxerga isso como uma coletânea de sermões, uma verdadeira série de sermões. É como se Jesus tivesse saído para um retiro com os seus discípulos e ali então pregasse sobre muitos assuntos e desenvolvesse ali muitos assuntos, princípios com os seus discípulos. E é importante a gente entender isso, porque se entendermos isso, não cairemos no erro de olhar para apenas um pedaço do Sermão do Monte e tentar entender esse pedaço por si só. Porque Jesus está desenvolvendo o ensino como um todo. Então, nós precisamos enxergar o Sermão do Monte como um todo para poder perceber e aprender tudo aquilo que ele está nos ensinando. De imediato, gostaria que ficasse gravado ou que fosse relembrado na sua memória que o Sermão do Monte não foi pregado por Jesus para nos ensinar o que fazer. O Sermão do Monte foi ensinado por Jesus para nos ensinar o que nós devemos ser. Então não é apenas sobre atitudes, mas é de fato sobre a essência, é de fato sobre o coração. A ênfase do Evangelho sempre recai sobre o coração, é o centro do ser humano. Por isso, que em tempos de tantas vozes, tantos ensinos que se encontram por aí, nós iremos sentar e ouvir o Mestre. O que o Mestre Jesus tem para nos ensinar a partir da sua palavra. Na primeira parte desse ensino maravilhoso de Jesus, nós somos levados ao paradoxo da felicidade. Acompanhe comigo o texto, por favor, Mateus capítulo 5, e nós faremos a leitura a partir do verso 3 até o verso 12. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Mateus 5, a partir do verso 3 diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Isso aqui parece ser contraditório, porque como pode ser bem-aventurado, feliz, alegre, aquele que é pobre em espírito? Como pode ser feliz, alegre, aquele que chora? Como pode ser feliz aquele que é perseguido? Parece contraditório, mas não é. Parece contraditório porque o nosso conceito de alegria e de felicidade está distorcido. Afinal, o que é uma pessoa feliz? O que faz uma pessoa feliz? O que tem uma pessoa feliz? Quando você olha para alguém e você diz, essa é uma pessoa feliz, o que você vê? Quais são as características dessa pessoa? Porque responder a essas perguntas
vai nos ajudar a responder sobre nós mesmos. Será que eu sou uma pessoa feliz? A verdade é que todos nós procuramos felicidade, de uma forma ou outra. É uma busca instintiva, faz parte da nossa natureza. É uma busca intuitiva, está ligada às nossas emoções. A gente pensa, a gente reflete, a gente calcula e toma caminhos que nos farão felizes. Mas a busca pela felicidade também é uma busca espiritual. Porque nós, bem cedo na vida, percebemos que as coisas desse mundo não são capazes de satisfazer o nosso coração. Não são capazes de nos tornar felizes de verdade. Eu gosto do que o pastor norte-americano John Piper diz, que o problema das pessoas não é procurar muito a felicidade, mas é procurar pouco a felicidade. Porque se procurassem felicidade de verdade, correriam para Deus, aquele que é o autor de toda e verdadeira felicidade. Se queremos de fato felicidade, se queremos de fato sermos felizes, precisamos correr para Deus. E é aí que entra o caráter enganador do pecado. Porque o pecado sempre oferece felicidade, mas entrega infelicidade. O pecado até apresenta flores, mas no final, aquela rua florida, decorada, bem iluminada, se torna um beco sem saída, escuro e atormentador. Talvez essa seja a situação que muitos de nós possam se encontrar essa noite. Sem saída, um beco escuro, porque acreditou em alguma promessa que o mundo fez, mas que no fim nunca é cumprida. Sendo assim, felizes são aqueles que vivem de acordo com os valores do reino de Deus. Valores, não regras. Princípios, não leis. Jesus nos ensina aqui nessas bem-aventuranças que o crente, que o cristão, que o discípulo, seja lá como você quiser chamar, mas aquele que crê em Cristo de verdade, Jesus diz que o crente é feliz, não que será feliz. Que a felicidade é algo que pode ser experimentada hoje. Por isso cantamos aqui, sou feliz com Jesus. Isso não é um mantra, não é um canto na expectativa de que se cantar muito isso, de alguma forma vai se tornar real dentro de nós. Quando cantamos as canções que cantamos, nós não estamos fazendo um tipo de confissão positiva, sabe, dizendo assim, sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou feliz, até o momento que eu olho e percebo, sabe que estou feliz? Não é isso. Não é a expectativa de que isso se torne realidade, mas é a certeza de que, de fato, com Jesus somos felizes. Porque, independente das circunstâncias, o nosso coração está guardado nele. A minha tradução aqui, a NVI, diz bem-aventurados, a sua versão que você tem aí em mãos, pode trazer o termo alegres, ou até mesmo felizes. E essa é a ideia. Feliz é aquele. Feliz é o pobre em espírito. Feliz é o que chora, ou são os que choram. A felicidade de Jesus possui um aspecto presente, um aspecto que podemos tocar, que podemos experimentar e viver isso no nosso dia a dia. Sendo assim, a vida no monte é marcada por contentamento e satisfação no Senhor. A vida que é regida pelos princípios do reino de Deus, que é regida por aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte, ela é marcada por contentamento e satisfação no Senhor. Hoje, nós daremos atenção à bem-aventurança que está no versículo 10, do versículo 10 até o versículo 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Até aqui, vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento e peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo comunique a Tua verdade aos nossos corações. Ilumina o nosso entendimento, Senhor,
Abre os nossos olhos para enxergar a Tua verdade e, ao enxergar a Tua verdade, acolhê-la em nosso coração. Para que a Tua palavra plantada em nós seja uma semente caindo num solo fértil, numa terra boa. E que essa terra, que é o nosso coração, possa ter as raízes da palavra cada vez mais aprofundadas em nós. Para que possamos crescer de forma bem sustentada, firmados no Senhor, firmados na Tua palavra, e venhamos provar da alegria, da felicidade que há em Ti e transbordar, oferecer os nossos frutos para que outros também se alimentem daquilo que vem do Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Você já montou um quebra-cabeça? Alguns já. Aqueles que têm criança em casa, então, já estão craque. Tem gente que se arrisca a montar aqueles quebra-cabeça com 500 peças, 1.000 peças, 2.000 peças. Eu lembro que uma vez eu fui num lugar e vi um baita quadro, que eu não sei que tamanho que era, mas era muito grande. E quando cheguei perto do quadro, era uma imagem muito bonita, percebi que a imagem aquele quadro era formado por um grande quebra-cabeça. E eu fiquei pensando, eu admiro quem faz isso, não sei se teria a mesma paciência, não sei se teria a perseverança. Essa semana nós compramos um livro com um quebra-cabeça para a nossa filha. E ela está aprendendo a montar ainda. E ela seguia muito mais pelo formato das peças do que pela própria imagem em si. Ela identifica que a imagem é naquele lugar, mas não necessariamente encaixa a peça na orientação correta. Só que como é um quebra-cabeça infantil, as peças possuem um padrão. Então algumas peças encaixam no lugar errado. Algumas peças elas encaixam perfeitamente num lugar que não pertence a ela. Ainda que seja possível que a peça esteja perfeitamente encaixada, não significa que ela vai conseguir revelar a imagem do quebra-cabeça. Foi engraçado que hoje, enquanto eu estava montando com ela, ela colocou a cabeça do jumento numa pessoa. Não revela aquilo que deveria estar revelando na imagem. Há muitos cristãos assim, cristãos, entre aspas, que não revelam a imagem de Cristo, ainda que estejam perfeitamente encaixados em determinados lugares. Mas quando você olha, quando você chega perto, não revela a imagem que deveria estar revelando. É um pouco sobre isso que nós iremos conversar e entender a partir do texto. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que juntos possamos aprender com o nosso Senhor Jesus. Hoje é a última bem-aventurança. É o 9º sermão dessa série. Nós iremos por todo o Sermão do Monte, se Deus nos permitir, mas hoje é a última bem-aventurança. Hoje nós iremos falar sobre essa bem-aventurança que é como se fosse a conclusão, a consequência lógica de todas as outras. Bem-aventurados os perseguidos. E da mesma forma que fizemos com as outras bem-aventuranças, nós iremos separar esse texto de hoje em 3 pontos. Primeiro, em primeiro lugar, felizes. No pé do monte, havia todo tipo de pessoa ouvindo o sermão de Jesus. Mas Jesus diz quem são os seus discípulos. E a primeira coisa que Jesus fala a respeito dos seus discípulos é que eles são felizes. Mas não apenas felizes, mas eles são mais que felizes. É isso que significa o termo bem-aventurados. Não se refere a um tipo comum de felicidade. Não se refere a um riso frouxo. Jesus está dizendo que há um tipo de alegria
que só pode ser encontrado em Deus. Você já provou dessa alegria? Amém? Vamos de novo? Você já provou dessa alegria? Amém? Amém. Isso! Às vezes é só incentivo que falta pra gente. Porque assim, muitas vezes nós nos escondemos atrás daquilo que os outros estão fazendo. Eu tenho no meu coração o desejo de mostrar para as outras pessoas que sim, que eu sou feliz com Jesus. Mas quando chega na hora de mostrar isso, de demonstrar isso, seja com uma expressão simples, respondendo ao sermão aqui de forma simples. É muito mais fácil eu ficar acometido na expectativa de que os outros vão dizer um amém bem forte. Porque se os outros responderem bem forte, o meu silêncio, a minha apatia fica escondida. Agora, se todo mundo responde amém, fica evidente que todo mundo respondeu um amém xoxo. Eu não estou dizendo que isso determina o seu coração. Mas eu quero trazer isso apenas como ilustração. De que às vezes é muito fácil estarmos perfeitamente encaixados num determinado lugar, sem de fato revelar a imagem que deveríamos. Revelarmos a imagem que deveríamos como discípulos de Jesus. No versículo 1 do capítulo 5, aqui de Mateus, diz que Jesus viu as multidões, subiu ao monte e então sentou. E quando ele senta, ele faz esse movimento diferente e as pessoas, então, os discípulos de Jesus se aproximam dele e ele começa a ensinar os seus discípulos. O que Jesus está fazendo aqui é um grande filtro, o que acontecia constantemente quando multidões seguiam a Jesus. Na época aqui que Jesus esteve na terra, quando alguém tinha um discurso importante a fazer, quando um professor, um mestre, um líder religioso estava falando, ele não ficava em pé e as outras pessoas estavam sentadas. Ele sentava e as outras pessoas ou ficavam em pé ou sentavam-se ao redor para ouvir. Essa mudança de postura de Jesus significa Jesus dizendo, prestem atenção, porque eu vou ensinar algo muito importante. E aí Jesus começa então ensinando as bem-aventuranças e a primeira coisa que ele fala é bem-aventurados, felizes são aqueles que são pobres em espírito. Ou seja, que reconhecem que não são nada sem Deus. Que reconhecem que precisam desesperadamente de Jesus. Felizes não são aqueles que sabem que precisam de algum tipo de conserto na sua vida, de algum tipo de cura física, emocional, psicológica, até mesmo, sei lá qual for a área, mas não são felizes aqueles que entendem que precisam de algo que Jesus pode dar. Mas felizes são aqueles que entenderam que precisam do próprio Jesus. Você percebe como de início Jesus já está dizendo o que significa ser discípulo dele? E que é esses, então, que serão de fato felizes. Não apenas felizes, mas mais do que felizes. Bem-aventurados. Porém, para cada verdade de Deus, o diabo conta uma mentira. Para que, no mínimo, ele consiga plantar em nosso coração, em nossa mente, dúvida sobre a fidelidade do Senhor. E sejamos sinceros, sejamos francos aqui, quantos de nós já não tivemos que lutar contra isso? Quantos de nós até mesmo já não fomos vencidos por isso? Momentos em que duvidamos da fidelidade de Deus. Duvidamos da verdade de Deus. Duvidamos que Deus faria aquilo que disse que faria. Duvidamos da palavra de Deus. Duvidamos que ser feliz de verdade é estar com Jesus. Ainda que com a nossa boca afirmemos que não, a nossa prática muitas vezes diz outra coisa. É normal, é natural, é saudável que o nosso coração tenha questionamentos. Mas a dúvida de colocar à prova quem é Deus
Isso não pode encontrar raiz em nosso coração jamais. Esse é o objetivo de Satanás, colocar dúvida sobre aquilo que Deus disse. Entenda, o diabo não quer fazer com que você não acredite em Deus. O que ele quer é distorcer quem é Deus, para que você, correndo atrás de um Deus falso, se perca. Para que você, correndo atrás de um Deus falso, seja infeliz. E no final, seja condenado. A verdade, irmãos, é que Satanás sempre tentará convencer os filhos de Deus de que a perseguição é um sinal de abandono. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Bem-aventurados os perseguidos. Felizes, mais do que felizes, radiantes, plenos, são aqueles que são perseguidos. Não, peraí, Jesus, como assim? Eu sou feliz, eu devo me alegrar porque tem alguém correndo atrás de mim para cortar minha cabeça? Porque esse era o contexto da época. Esse era o contexto dos cristãos na época. E continua sendo o contexto de muitos lugares espalhados pelo mundo hoje. Onde ser cristão é assinar sua certidão de óbito. É colocar sua cabeça a prêmio. Onde as reuniões dos irmãos em Cristo acontecem de uma forma secreta. Mas Jesus está dizendo que bem-aventurados, felizes, são os perseguidos. Mas o que Satanás coloca em nós? E muitas vezes é difundido no meio da nossa cultura. De que quando enfrentamos algum tipo de oposição, enfrentamos algum tipo de perseguição, parece que Deus nos abandonou. Parece que Deus parou de olhar para nós. É como se a gente olhasse para a nossa própria vida e pensasse, pronto, pisei na bola feio, agora Deus me deixou. Agora serei alcançado pelos meus pecados e serei morto e condenado. Perceba que alguém que pensa assim não duvida que Deus exista, mas não consegue entender de forma saudável quem Deus é. Porque Satanás conseguiu convencer de que perseguição é um sinal de abandono. Só que o que nós vamos enxergar na Escritura é que a perseguição é um fato sobre o verdadeiro Evangelho. Olha o que Paulo escreve a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Aqui nós já nos encontramos num dilema. Aqui nós já nos encontramos em uma situação difícil de lidar. Porque há uma promessa por aí de que ir a Cristo, de que servir a Cristo, nos trará apenas coisas boas. E quando eu digo coisas boas, eu estou falando sobre coisas favoráveis. Para tentar ainda ser mais claro naquilo que estou dizendo, eu estou querendo dizer que muitas vezes vendem para nós que seguir a Cristo, que ser discípulo de Cristo, que ser feliz com Cristo, é ter e viver coisas que são apenas agradáveis, que não doem. É o mertiolate da modernidade. Antigamente doía. Eu nem sei se existe mais mertiolate, deve ter outras coisas agora que é menos doloroso ainda. Mas muitas vezes, quando olhamos para texto dessa forma, a gente escolhe ignorar. Ou diante da perseguição, diante da oposição, nós olhamos e não cremos naquilo que a palavra de Deus diz. Perceba que estamos aqui diante de uma situação que não tem para onde ir. O texto é claro, aquele que quiser viver piedosamente, ou seja, viver de verdade o Evangelho, ser um autêntico discípulo de Jesus, ele enfrentará perseguições. Não é, talvez, não é uma situação hipotética, não é uma ilustração, é um fato. Se você deseja viver o Evangelho de verdade, você será perseguido. Então faça a conta.
É isso que você quer? O pecado, ele insiste contra a nossa mente, insiste em nos dizer que as dificuldades são um sinal de desaprovação. Você lembra da história de Jó? Os amigos de Jó acusando Jó que ele tinha cometido algum pecado e por isso então ele estava sofrendo. E sofrendo perseguição e oposição dos seus próprios amigos. Quando na verdade essa perseguição, essas dificuldades podem significar a vida de Cristo sendo revelada. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 10. Depois, se você quiser, eu posso lhe passar o esboço aqui, que eu tenho as referências do texto. Mas eu vou citar e logo em seguida irei ler para não nos estendermos muito no tempo. Mas 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 8 até o verso 10, diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O próprio Paulo não ensina isso para Timóteo e nem ensina a nós, os crentes. Não ensina esse princípio como alguém que está falando de algo que não viveu. Ele muitas vezes foi perseguido, mas diante da perseguição, no meio da perseguição, no meio do sofrimento, ele diz: perseguido sim, mas nunca abandonado. Abatido sim, mas nunca destruído. Um homem de fato inabalável. Porque aprendeu o segredo de viver contente em Cristo. Sendo assim, ele escreve à igreja de Filipos dizendo: eu aprendi a viver bem, contente, feliz, satisfeito, tanto na fartura quanto na falta. Eu aprendi a viver bem com fome ou saciado. Aprendi a viver bem hospedado em um lugar que me traz todo um conforto e aprendi a viver bem embaixo da ponte. Contextualizando para a nossa época, isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas qual é o segredo disso? As circunstâncias? Não. O segredo disso é Cristo. O segredo disso é confiar a vida a Cristo. Então nós não podemos cair no erro de acreditar que toda dificuldade é sinal de desaprovação. É claro que algumas sim. Porque se pecarmos, é claro que enfrentaremos dificuldades. Mas é aí que entra a intimidade com Deus. É aí que entra a vida de oração, a vida de leitura na palavra, porque é a partir disso que eu saberei se estou andando de acordo com o meu Senhor ou não. Assim saberei então se as dificuldades são resultados dos meus pecados, das burradas que eu faço, ou se são resultados da minha fidelidade, do meu amor pelo Senhor, da minha fé. Porque todo aquele que decidir viver piedosamente a vida em Jesus Cristo, certamente será perseguido. Um cristão que experimenta a felicidade que há em Cristo não é parado pela perseguição das pessoas. Certa vez ouvi alguém ilustrando da seguinte forma, e não é o caso de nenhum de nós aqui, obviamente, mas quero trazer aqui apenas para ilustrar. Pense, chega um indivíduo no céu e junta-se lá a roda dos apóstolos. Chega lá para Pedro e pergunta: e aí, Pedro? Aí Pedro diz assim: não, eu morri crucificado de ponta cabeça, porque vivi piedosamente o Evangelho. E você, João? Eu fui atirado num caldeirão de óleo fervente. Não morri e ainda depois disso fui exilado numa ilha, atirado para a morte, abandonado. Tiago, eu fui atravessado por uma lança.
E tu, Isaías, eu fui colocado dentro de um tronco oco de uma árvore e fui cerrado ao meio. E aí escuta ali outros dizendo, não, eu enfrentei perseguição, onde a minha família foi torturada, onde eu tive membros do meu corpo amputado, e enquanto sangrava, ouvia as pessoas dizendo para mim, negue a Cristo, negue a Cristo. E aí esse último indivíduo da nossa geração chega no céu e lhe é questionado, o que você enfrentou de perseguição? Na minha igreja tinha um irmão que me olhava torto. Falaram mal de mim na rede social. Eu postei o negócio e ninguém curtiu. Tinha uma época que era muito comum as meninas, as adolescentes, da nossa igreja não fazem isso, é claro, mas as meninas colocavam uma foto numa rede social e escrevia embaixo assim, feia. Só para alguém falar assim, não, bonita, não, você é linda, florzinha de Jesus, menina dos olhos de Deus. Né? Eu conheci gente que posta foto nas redes sociais e se não tiver um determinado número de curtidas, dentro de 10 minutos exclui a foto. Tem gente que qualquer coisa que é dito, qualquer coisa que é falado, já se ofende. Também vou embora. Já pensou? O Odair chegou aqui mais cedo, eu estava lá em cima, e aí eu estava falando com o pessoal aqui de baixo, gritando lá de cima, antes de começar o culto. E aí o Odair falou assim, quem que está em cima? Aparece aí. E eu disse, não, eu estou escondido. E não apareci, vou cumprimentar o Odair depois. Mas já pensou se eu chego aqui depois, vamos iniciar o culto, a gente ajusta o que tem que ajustar lá, desço aqui, encontro a Catiúcia e diz, cadê o Odair? Não, foi embora, magoado. Porque ele pediu para cumprimentar o irmão e o irmão não apareceu. Nós precisamos entender que tipo de perseguição que Jesus está falando. Não é essas picuinhas que às vezes há entre nós. Mas nós vemos tantas pessoas sendo paradas, tantos cristãos parando no meio do caminho, desanimando no meio do caminho, por coisas tão pequenas. Não vou mais. Desisti. Eu achei que aquela igreja era diferente. Não, podia tu também ser diferente. Porque se os outros não cumprimentam, vai você e cumprimenta. A gente fica muitas vezes esperando que os outros façam aquilo que nem a gente faz. Um verdadeiro cristão, ele não para na perseguição que acontece através das pessoas. É claro que existem perseguições reais, a gente já vai falar a respeito disso. Mas a perseguição, ela pode ser através de pessoas, mas ela também é espiritual. Olha o que diz em Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 12. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa batalha é espiritual. John Piper diz que nós nunca entenderemos o que significa uma vida de oração enquanto não entendermos que a vida nessa terra é guerra. É guerra contra o pecado. É guerra contra o reino das trevas. É guerra contra Satanás e seus demônios. Não é guerra simplesmente com as pessoas. O que o texto está dizendo é justamente isso. A nossa guerra, a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra o espírito diabólico que habita nessas pessoas por serem ainda escravas do pecado. Então entenda, o diabo sempre se levantará contra o reino de Deus e o inferno rugirá na tentativa de impedir o seu avanço.
O apóstolo Pedro ensina sobre isso, você se lembra? Tome cuidado, porque o inimigo de vocês, o diabo, ele fica dando volta, como um leão à espreita, pronto para devorar alguém. O diabo nunca vai desistir de perseguir a igreja de Jesus. No pé do monte nós temos todo tipo de pessoa. Mas Jesus diz quem são os discípulos. Em primeiro lugar, Jesus diz que são mais que felizes. Mesmo no contexto de perseguição, os discípulos de Jesus são aqueles que são mais que felizes. Mas em segundo lugar, Jesus diz que os seus discípulos são os perseguidos. Mas o versículo 10 diz que são perseguidos por causa da justiça. Por favor, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Por favor. Felizes são os justos, não os chatos. Amém? Porque tem gente que é perseguido por ser chato. O cara é chato. Ele não sabe conversar. Ele não sabe brincar. É 1 e 2 está mandando a pessoa com quem está conversando para o inferno. Ele não pode ter ninguém parado do lado dele dizendo assim, tá calor, né? Ele já mete tem que ver no inferno. Se converte. Chato. Ele não sabe ouvir alguém que ele está evangelizando dizer assim, não, hoje eu não vou do culto, eu vou deixar para a próxima, que ele tem que soltar deixa para a próxima. Quando Jesus voltar, ele também vai dizer, deixa para a próxima. Chato. Não é justo. Às vezes a gente é chato com as pessoas. A gente quer enfiar o evangelho goela abaixo. Muitos são perseguidos pelo seu fanatismo, religiosidade, doutrinas humanas. As pessoas inventam coisas e querem que os outros cumpram essas coisas e se não cumprem, condenam essas pessoas ao inferno. E aí quando se levantam pessoas contra elas, elas dizem assim, não, estou sofrendo perseguição. Está se cumprindo em mim a bem-aventurança de Jesus. Nossa, como eu sou feliz. Por causa da minha justiça, eu estou sendo perseguido. Em primeiro lugar, essa justiça não é da pessoa, mas é a justiça de Cristo. É interessante que todas as bem-aventuranças Jesus fala de forma muito objetiva, mas essa aqui, que é a conclusão, que é o resultado de todas as outras bem-aventuranças, que é a linha de chegada, por assim dizer, de todo o caminho que Jesus veio construindo, nessa bem-aventurança, ele explica um pouquinho mais. Olha o que diz o versículo 11 e o versículo 12, ali de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Não é pela minha justiça, não é porque eu sou bom e porque eu sou bom as pessoas me perseguem, então eu sou feliz. Não. É porque há em mim a justiça de Cristo. E enxergando Cristo, as pessoas me perseguem. Aí está a felicidade. E entender a diferença disso faz toda a diferença. Muda tudo. Porque senão caímos no erro de sermos perseguidos pelo fanatismo, religiosidade e doutrinas humanas. Há quem sofra perseguição por conta dos seus próprios pecados. Você falou mal de alguém. E agora a pessoa está falando mal de você também. E aí você diz, estou sofrendo perseguição. Estão me difamando, estão me insultando. Não, você começou. Você plantou, você está colhendo. É um princípio da Escritura. Agora, a alegria que Jesus está dizendo aqui
ela está em ser perseguido por causa da justiça e não só em ser perseguido. Não é a gente sair daqui do culto e pensar assim, vou procurar alguém para arrumar uma encrenca. Vou procurar alguém para esfregar o evangelho na cara para que essa pessoa não goste de mim, então eu poder alcançar o status de bem-aventurado porque sou perseguido. Não é isso. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 16. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Esse fogo aqui é as dificuldades. Não se surpreenda com o fato de que haverá dificuldades. Que toda vez que nos propormos a viver o evangelho de verdade, haverá dificuldades. Haverá perseguição de pessoas e do próprio inferno contra você. Não se surpreenda com isso. Como se alguma coisa estranha tivesse acontecendo. Você já conheceu alguém que chega e diz assim, sabe que eu entrei para a igreja e agora tem umas coisas difíceis acontecendo na minha vida, não estou entendendo? A pessoa surpresa. Porque muitas vezes não foi ensinado isso no início da caminhada. Mas o versículo 13, aqui de 1 Pedro, capítulo 4, diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então não é para eu ficar estranhando que estou sofrendo perseguição, mas é me alegrar no fato de estar sofrendo perseguição por causa de Cristo. Porque aí a imagem de Cristo está sendo revelada em mim. Versículo 14 diz, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Você está entendendo que ser perseguido por quem não crê no Evangelho é uma evidência de que o Espírito Santo habita em você? Não é vida mansa. Mas essa perseguição por causa de Cristo evidencia que o Espírito Santo está em nós. Versículo 15 diz, se algum de vocês sofre, ainda lá em Pedro, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, não sofra pelos seus pecados. Não seja como assassino, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Um parênteses aqui. Você percebe que a Escritura coloca aqui na mesma lista, logo após, fala sobre assassino, criminoso e fofoqueiro, fuxiqueiro. Olha o grau de perigo, o nível de pecaminosidade que existe em nos, vou usar o termo do texto aqui, em nos intrometermos em negócios alheios. Ao longo do Sermão do Monte nós vamos desenvolver mais esse assunto. Versículo 16, então, aqui de 1 Pedro diz, contudo, se você sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Se eu sofro por causa de Jesus, eu devo olhar para a minha vida e entender que eu sou feliz, que estou no caminho da felicidade. Voltando para o texto de Mateus, capítulo 5, nós vemos Jesus dizendo claramente isso, que seremos felizes sim, quando houver insulto, quando houver perseguição, quando houver calúnia, quando inventarem coisas a teu respeito, não quando falarem for verdade. Porque daí você não é feliz, você é um infeliz daí. Porque daí você está dando motivo. Mas o texto diz, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Porque isso não é novidade. Da mesma forma, perseguiram, insultaram, caluniaram os profetas que viveram antes de vocês.
Você se lembra de Elias, Moisés, os grandes homens de Deus que foram perseguidos por conta da verdade? Olhe para a história da igreja e veja como a igreja foi perseguida pela verdade. Toda vez que a igreja se levanta para viver o verdadeiro evangelho, há perseguição. No nosso contexto atual, nós, Igreja Batista Novas Missões, nós não sofremos com nenhum tipo de perseguição que nos limita de nos reunirmos, por exemplo, aqui anunciando o nosso culto nas redes sociais e de porta aberta. Não há nenhum tipo de perseguição nesse sentido. Mas há muitos lugares onde isso é a realidade. E por isso, nós achamos que a perseguição, então, de nenhum tipo, deveria fazer parte da nossa vida. De que Deus está nos livrando de qualquer tipo de perseguição. Mas o que nós enxergamos na Escritura é que todo aquele que quiser viver piedosamente o Evangelho encontrará perseguição. Eu já ouvi pessoas falarem assim, de forma bem geral, né? A igreja brasileira precisa de perseguição para ser mais fiel. Não é verdade. Porque o princípio que encontramos na Escritura é justamente o contrário. É quando formos mais fiéis, quando levarmos o Evangelho mais a sério, que sofreremos perseguição. Às vezes, a nossa fé fede e se disfarça no meio desse mundo mal cheiroso. Não há algo que denuncia que existe ali o bom perfume de Cristo. Então olhe para a sua vida. Você tem vivido os seus dias sem nenhum tipo de oposição, sem nenhum tipo de perseguição, por causa da justiça de Cristo que habita em você? Isso deveria ligar um alerta em nós. A perseguição, portanto, contra o verdadeiro cristão é uma evidência de que essa pessoa está no caminho certo. Um grande homem de Deus na história da igreja, chamado John Wesley, é dito a respeito dele uma história curiosa. Ele viveu numa época onde ele fazia missões andando a cavalo. Tanto é que há uma cidade na Europa onde foi levantada uma estátua de John Wesley em cima de um cavalo. Tamanho a contribuição dele. Mas numa dessas que ele estava andando a cavalo, ele começou a orar e começou a se perguntar: por que ninguém me perseguiu hoje? Ele desce do cavalo e se ajoelha e começa a orar. Dizer: Deus, faz 3 dias que ninguém me insulta. Faz 3 dias que ninguém me perseguiu. Faz 3 dias que não tentaram me bater. Faz 3 dias que não tentaram me matar. Ó Deus, será que eu me tornei um homem carnal? O registro conta que nisso passa um fazendeiro que não gostava de John Wesley e atira um tijolo nele. Passa raspando o seu nariz. E naquele mesmo momento ele diz assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor acaba de me mostrar que eu sou um homem santo, um homem comprometido com a tua causa. Percebe como a nossa oração destoa dessa muitas vezes? A gente dobra os joelhos e diz assim: Deus, muito obrigado, porque está tudo em ordem. Está tudo tranquilo. Pelo amor de Deus, Deus mantenha tudo assim. Porque a gente diz: Deus, tu sabe o que eu suporto, mas já sugerindo a Deus que eu não suporto nenhum tipo de perseguição ou conflito ou a adversidade na minha vida. A gente diz: Deus sabe, Senhor, tu sabe o que teu filho suporta, tu sabe o que tua filha suporta, mas na expectativa de que Deus vai olhar para a gente e ficar com pena. É verdade, eu sei, então vou deixar tudo muito calmo. Sendo que às vezes o que precisamos é justamente de um agito na nossa vida. A perseguição, ela é uma evidência de que estamos no caminho certo. O tipo de batalha que Jesus está ensinando aqui não é pessoal. É contra Cristo.
Entenda isso, por favor. Não é que as pessoas vão olhar para você e não vão gostar de você. Eu chego aqui, olho para a Léo e digo assim, não fui com a cara da Léo, não bateu o santo, como dizem por aí, né? Não bateu o santo. Não é isso. Não é as pessoas não gostarem de você. Até porque você não é o queridão que todo mundo vai gostar. Livre-se dessa expectativa. Mas não é isso, as pessoas não gostarem de você, mas é as pessoas não gostarem de quem é revelado através de você. Porque aquilo que é verdadeiro sempre vai denunciar aquilo que é falso. Então, sempre que um verdadeiro se levanta para viver o evangelho de forma piedosa, o falso se levanta contra. O mundo e o diabo sempre vão se levantar contra Cristo que habita em seu povo. Tá, deixa eu te dizer, o diabo não quer te destruir. O diabo não tem nada pessoal contigo, Lindomar. O diabo não tem nada pessoal comigo. O conflito dele é com aquele que é revelado através da tua vida. O conflito dele é com aquele que habita em nós. É aquele que habita e redimiu um povo para si. Olha o que diz João 15, versículos 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Você já provou isso, né? Você já experimentou isso, né? Quando você vivia da forma que o mundo gostava, quando você vivia entregue aos seus pecados, o mundo aprovava, o mundo incentivava, o mundo encorajava. Mas agora o mundo odeia. Ah, lá vem aquele que diz que eu não posso olhar para uma mulher que não é minha. Ué, mas essa não é a verdade? Ah, lá vem aquele que diz que eu tenho que ler a Bíblia. Ué, mas não é verdade? Lá vem aquele que diz que eu tenho que orar. Ué, um cristão que não ora não existe, é uma farsa. Entenda, o mundo odeia o Cristo que habita em nós. Não é pessoal. O diabo não tem como inimigo lá a lista de inimigos do inferno, Júnior. Não. É Cristo. E ele vai atacar o Júnior porque o Júnior tem Cristo. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Então, se você não ama a Jesus, se você não vive para Jesus, saiba que não há uma tentativa de Satanás de destruir a tua vida, porque ela já está destruída. Sem Cristo, você já está condenado. Você já se perdeu. Acontece que em um determinado momento isso vai se concretizar, mas você já está condenado. É isso que diz João capítulo 3, versículo 18. Aquele que crê está salvo, e aquele que não crê já está condenado. Não é pessoal. A perseguição é contra Cristo que é revelado através das nossas vidas. No pé do monte, havia todo tipo de pessoa ouvindo. Mas Jesus diz quem são seus discípulos. Primeiro ele diz que são mais do que felizes. E são mais do que felizes mesmo sendo perseguidos por causa da justiça. Não é por causa de ser chato ou por causa dos seus próprios pecados, mas é por causa da justiça. E em terceiro lugar, Jesus diz que os seus discípulos são confortados. Porque mesmo em meio à perseguição e ao desconforto, usar uma palavra polida, mesmo em meio ao desconforto, os discípulos de Jesus podem encontrar conforto nele. E qual é o conforto que nos é prometido? Nosso é o reino dos céus. O texto diz, pois deles é o reino dos céus. Deles quem? Dos discípulos. Dos que creem em Jesus.
daqueles que são perseguidos por causa da justiça. O reino dos céus não é daqueles que são perseguidos pela sua chatice. O reino dos céus não é daqueles que são perseguidos pelos seus próprios pecados. O reino dos céus é daqueles que são perseguidos por causa da justiça de Cristo. Satanás sempre tentará desanimar por meio das perseguições. Mas o discípulo de Jesus possui uma convicção firmada em Cristo. Olha o que diz esse texto maravilhoso de Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39. Repare nas perguntas que o texto levanta. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. A gente pega esse texto e diz, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, e acredita muitas vezes, fora do contexto, que significa que não vamos sofrer com nada. Mas o que o texto claramente está dizendo é que mesmo enfrentando todos esses tipos de perseguições, calúnias, sofrimento, por meio de Cristo, mesmo com tudo isso, nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. O versículo 38 diz, pois estou convencido. Eu fui convencido, não há dúvida em mim, não há questionamento em mim. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que tipo de perseguição, então, que pode se levantar e parar o povo de Deus? Se o povo de Deus é aquele que está convencido que nada pode separá-lo do amor do seu Senhor. Estar agarrado na palavra de Deus faz com que seja possível provar do reino dos céus no tempo presente. É uma promessa que se cumpre plenamente no futuro, na eternidade, mas é uma promessa que pode ser verdadeiramente experimentada no hoje. E para isso precisamos estar agarrados na palavra de Deus. As privações, seja lá de qual tipo, não são o suficiente para impedir o discípulo de Deus a confiar nele. Provavelmente essa frase está escrita errada. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ainda que haja coisas sendo privadas de mim, ainda que eu não tenha tudo o que eu desejo, isso não é suficiente para impedir que eu confie em Deus. Porque colocando Ele em primeiro lugar, buscando a justiça dEle em primeiro lugar, eu sei que todas as coisas que eu preciso me serão acrescentadas. Nem mesmo fome e sede podem parar um discípulo de Jesus, pois ele já provou o pão do céu. Você lembra de João 6? Ele já provou a água viva, você se lembra de João 4? Ele já provou, ele já experimentou de algo muito mais excelente. A humilhação não pode parar um discípulo, pois ele entendeu que não é nada em si mesmo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10 diz, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque quanto mais sou pressionado, mais fica evidente que sou um vaso de barro, um vaso frágil. E quanto mais pressionam esse vaso frágil, que facilmente poderia ser aniquilado, mais fica evidente
de que o tesouro que esse vaso frágil carrega não é natural, mas que é o próprio Espírito Santo, é o próprio Cristo habitando em nós. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Pois é na minha fraqueza que experimento a força de Deus. É na humilhação, por meio da perseguição e as demais situações que podem surgir dentro da perseguição, é nisso que fica provado do que sou feito. A morte ou a ameaça de morte não conseguem parar aqueles que herdarão o reino. Olha o que diz em Atos capítulo 5, versículo 41 e 42. Nós temos aqui o apóstolo Pedro e o apóstolo João sendo presos, ameaçados, açoitados por conta do quê? Porque eles eram pessoas perseguidas? Não, porque havia uma perseguição contra Cristo. E Cristo agora estava sendo proclamado através da vida deles. Olha o que diz aqui em Atos 5, 41 e 42. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. É interessante pensar nesse cenário. Eles são presos, são chamados para serem interrogados, são ameaçados, açoitados, humilhados publicamente e saem lá do sinédrio, do conselho religioso da época, felizes, dizendo assim: Deus, muito obrigado, porque esse tipo de coisa só sofre quem realmente ama o Senhor, quem realmente carrega o nome. Não importa quem corra atrás dos crentes, é Jesus quem os espera no lar eterno. Na história da igreja, reis tentaram acabar com o evangelho. Imperadores tentaram acabar com o evangelho. Colocavam animais para devorar os crentes. Havia uma prática, num certo momento de perseguição da igreja, que os crentes eram capturados e peles de animais eram enroladas no corpo desses crentes, amarradas no corpo desses crentes, e esses crentes eram jogados aos cães de caça, para que fossem devorados, para que fossem mortos sofrendo. Todo aquele que quiser viver piedosamente o Evangelho enfrentará perseguição. Mas a questão é, nós sabemos o que nos espera do outro lado? Será que realmente vale a pena perder tudo por amor e com alegria? Será que realmente temos a convicção do que nos espera do outro lado dessa vida? O que nos espera do outro lado da eternidade? Será mesmo que não estamos vivendo uma vida religiosa, uma vida apenas litúrgica, uma vida apenas de necessidade, uma vida de cão, que respeita o seu dono porque é dali que vem o seu alimento? Será que realmente estamos dispostos a viver o Evangelho de forma plena para, enfim, experimentarmos a bem-aventurança? Experimentarmos a felicidade de fato? Porque se esse é o desejo do nosso coração, nos preparemos então, porque certamente seremos perseguidos por pessoas, mas principalmente pelo diabo e seus demônios. Conta-se a história de um casal missionário que dedicou 40 anos, os melhores anos de suas vidas, dedicaram ao trabalho missionário.
Certo dia, já com idade avançada, decidem retornar para o seu país natal. No avião, nas horas de viagem, começa a criar-se uma expectativa. Quem estará nos esperando? Seremos recebidos com festa? Seremos recebidos com alegria? Afinal, trabalhamos e trabalhamos muito. Trabalhamos muito para Deus. Chegando no aeroporto, começam a ver um alvoroço. Cartazes, pessoas reunidas, expressão de expectativa por alguém que ia chegar. E no coração dessas pessoas começa então a nutrir um sentimento, uma expectativa de que é para nós. Finalmente, estamos em casa e finalmente receberemos o reconhecimento. Quando eles descem do avião, descobrem que no mesmo avião tinha um artista famoso. E todas as pessoas correm para o artista. E são fotos, e são gritos, e pedidos de autógrafo, e cartazes sendo levantados. E para esse casal tão dedicado, não havia nem sequer um muito obrigado. Juntam suas malas, vão para suas casas, para sua casa, e aquilo começa a borbulhar dentro deles. O relato conta que principalmente o marido fica mais revoltado. De repente, o desabafo dele interrompe o silêncio na cozinha e diz assim: esse é o Deus a quem tanto servimos? Que voltamos para casa e estamos completamente abandonados depois de 40 longos anos de serviço e dedicação? Ao que a mulher responde, então, para o seu marido, dizendo: calma, vida, calma bem. Vamos orar. Vamos acalmar o nosso coração. O relato conta que o marido sai porta fora e diz a ela: fale aí com o seu Deus. Se valeu a pena ficar tanto tempo fora para chegar em casa e não receber nada. E ele sai. Depois de muitas horas, perambulando pela cidade, retorna para casa e pergunta para sua esposa: e aí? Falou com Deus? Perguntou para Deus se valeu a pena? Valeu a pena trabalhar tanto e depois voltar para casa e não receber absolutamente nada? A esposa, com muita piedade genuína em seu coração, diz ao seu marido: falei com Deus. E ele me respondeu. Ele disse que nós ainda não estamos em casa. Filipenses capítulo 13, versículo 20 nos ensina claramente: a nossa cidadania, a nossa terra está no céu, donde aguardamos ansiosamente a vinda do nosso Senhor. Diante de toda perseguição, aflição, calúnia, injúria, lembre-se, amado irmão, você ainda não chegou em casa. Certa é a nossa recompensa. Você crê nisso? Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, você já teve a impressão de que alguém não gosta de ti? Às vezes a gente tem certeza, né? Até porque muitas vezes nós damos motivo. Quem riu, riu dos outros, né? Não riu de si, obviamente. Mas você já se sentiu perseguido por ser quem é? Você já olhou ao redor e teve a certeza: estão me perseguindo? E eu não fiz nada. Eu apenas estou sendo quem eu sou. Bom, talvez o problema seja em você ser aquilo que você é. Porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho é justamente isso, é você se tornar outra coisa.
Não é você continuar sendo o que você é. Então, nem sempre ser perseguido por ser quem sou me torna um bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça. É natural que não agrademos a todos, mas Jesus não está ensinando que você é feliz por ser perseguido, pois isso pode ser resultado de chatice ou religiosidade. Feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça dele. Atente para isso, por favor. Se você não tem enfrentado nenhum tipo de oposição ou questionamento, é provável que a vida de Cristo não está sendo revelada através da sua. Se não há ninguém, se não há oposição espiritual, se não há batalha do inferno contra você, é provável que a vida de Cristo não está sendo revelada através da sua. Não estou dizendo que você deve sair numa verdadeira caça às bruxas. Vou sair e achar o primeiro endemoniado na minha frente para sair no braço com ele. Não é isso. Viva o Evangelho. Seja crente. Crente bom. E você será bem-aventurado. A oitava bem-aventurança, essa de hoje, a oitava bem-aventurança traz o mesmo conforto que a primeira, pois elas estão todas conectadas. Você se lembra da primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A última, bem-aventurados os perseguidos, pois deles é o reino dos céus. É como se Jesus estivesse fazendo uma moldura. Tem um início e tem um fim. Ele colocou diante de nós um quadro. Ele desenhou diante dos nossos olhos o que é um cristão de fato. O que é um discípulo de fato. O que é a verdadeira felicidade. Quem reconhece a sua pobreza espiritual, teve seu coração iluminado pelo Espírito Santo e isso o leva a chorar em arrependimento. Primeira e segunda bem-aventurança. Agora, tal pessoa anda de forma mansa e humilde, pois sabe quem é diante de Deus e o busca com fome e sede de coração. Terceira e quarta bem-aventurança. Na medida que recebe misericórdia de Deus, transborda essa mesma misericórdia na vida dos outros. Quinta bem-aventurança. É nesse processo, então, que o coração é purificado e agora se junta à causa do reino. A paz entre Deus e os homens por meio de Cristo Jesus. Sexta e sétima bem-aventurança. E o resultado? A oitava. Você é um bem-aventurado? Se sim, certamente será perseguido. Porém, descanse, pois grande é a recompensa. Aquele que tem tudo em Deus, não tem nada que o mundo pode tirar. Aquele que herdou o céu, não há nada que o inferno possa reivindicar. Aquele que foi comprado por Cristo, não tem nada que Satanás possa tomar posse. Somos dele. E nisso está a nossa confiança. Amém? Coloque-se em pé, eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz. Obrigado porque na tua palavra nós somos ensinados
sobre o que é felicidade de verdade. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos conduziu. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos desafiado e tem nos levado a considerar e reconsiderar o nosso coração diante do Senhor. Obrigado porque o Senhor trouxe cada um aqui essa noite e eu peço, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo ministre essas verdades aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus eu peço, eu clamo ao Senhor. Desperta aqueles que estão mornos, Senhor. Desperta aqueles que estão sendo ninados na calmaria por Satanás. Desperta, Senhor, aqueles que até agora têm achado que o Evangelho é isso. É viver bem. É ter tudo o que se quer. É não enfrentar nenhuma dificuldade. Nos livra disso. Livra os nossos corações do engano do diabo. Livra os nossos corações da mentira do pecado e nos faz olhar para o Senhor de uma vez por todas. E sim, nos ajuda a calcular o preço. A calcular o que implica viver piedosamente o Evangelho. De que haverá mentiras, calúnias, injúrias, perseguições. Não por aquilo que somos, mas por aquilo que o Senhor nos tornou, vindo habitar em nós. Nos dê discernimento, Senhor, de quando devemos abrir a boca e a forma como devemos abrir a boca para transmitirmos a Tua palavra, para proclamarmos a Tua justiça e não apenas nos apresentar como religiosos ou chatos diante das pessoas. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós porque o nosso coração anda tão inquieto, mesmo olhando ao redor e vendo tudo relativamente bem. Tem misericórdia de nós porque o nosso coração anda tão inquieto porque não enxerga propósito no sofrimento. Não consegue enxergar uma razão. Não consegue enxergar um para quê no meio de tantas coisas. Nos ajuda, Senhor, essa noite a olhar para Ti. Nos ajuda a buscar a felicidade que há em Ti. Nos ajuda, Senhor, a não desistir, a não parar. Nos ajuda, Senhor, a ouvir o Evangelho de que o Senhor veio a nós e morreu por nosso lugar. Morreu em nosso lugar para a nossa salvação. Nos ajuda a ouvir isso e nos agarrarmos nisso, nos agarrarmos nessa verdade. Pai, em nome de Jesus, ilumina o nosso coração, ilumina os nossos olhos para que possamos enxergar que a verdadeira felicidade está no Senhor e não em nenhum outro lugar. Nos ajuda a enxergar, ó Deus, que não somos os autores, nem os agentes de transformação da nossa própria história, mas que nós precisamos do Senhor e precisamos do Teu corpo, precisamos dos outros irmãos, que serão instrumentos Teus em nossa vida. Nos ajuda hoje, Senhor, a entender que mesmo que haja muitas pessoas se levantando contra o Teu Evangelho, aqui está reunido um povo que ama o Senhor, que anseia pela Tua presença e que deseja viver piedosamente para Ti. Que a Tua igreja seja encontrada dessa forma. Enquanto aguarda a Tua vinda, enquanto anseia, enquanto coloca toda a esperança na Tua vinda, Senhor. Nos ajuda, nos dê sabedoria, discernimento, para que nos relacionamentos com nossas famílias, com os nossos amigos, no trabalho, na empresa, na rua, na igreja,
que vivamos piedosamente o Evangelho. Nos ajuda a entender, Senhor, aquilo que é perseguição por causa da Tua justiça e aquilo que é perseguição porque nós não estamos agindo da forma correta. Dá-nos sabedoria, Senhor, porque é isso que queremos, a felicidade. Queremos experimentar da alegria que há somente no Senhor. Então sonda o coração de cada um nesse momento e gera no coração de cada um esse desejo, Senhor, essa busca, perseverança nessa busca, para conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados que nos impedem de viver da maneira que o Senhor deseja. Livra-nos, dá-nos vida, Senhor. Gera no coração de cada um esse desejo. Talvez há pessoas aqui entre nós, Senhor, Tu sabe. Há pessoas aqui entre nós que ainda não entenderam a preciosidade do Evangelho, a necessidade do Evangelho. Pai, eu peço em nome de Jesus que nesse momento o Teu Espírito Santo abra o coração para que seja gerado fé nesse coração, para que haja regeneração, para que haja conversão verdadeira, para que haja um espírito íntegro, que haja uma postura que não se dobra diante das dificuldades que o mundo propõe. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda a lidar com as simples oposições que encontramos no nosso dia a dia, para que possamos crescer cada vez mais em fé. E se um dia o nosso sangue for derramado, que possamos ter a convicção de que primeiro o Teu foi. E que isso significa que não é o fim. Significa que há esperança, que há vida eterna. Significa que ainda não estamos em casa. Que a nossa esperança, a nossa alegria, o anseio do nosso coração esteja no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. A nossa confiança está somente nele. Amém? Amém. Você vai sair daqui hoje com gente não gostando de você. Isso é fato. Você vai sair daqui hoje com gente perseguindo você. Isso é fato. Mas o propósito disso precisa mudar. Que seja por causa da justiça de Cristo. O sentido das coisas, o verdadeiro sentido da vida está em Cristo. Então corra para Ele. Amém? Amém. Porque não importa se for um homem grande ou pequeno, se for uma mulher braba ou mansa, se for o próprio diabo que se levantar contra o povo de Deus, nós sabemos que estamos do lado vencedor. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você viva essa semana nessa consciência que a felicidade verdadeira está em Jesus e que olhando para Ele, caminhando para frente, não importa quem está correndo atrás da gente. Amém? Amém. Quando você for embora, for dar tchau para a pessoa aí que está do seu lado, dê um abraço nela apertado e diga assim: eu estou do lado vencedor. Que Deus abençoe a sua vida e até quinta-feira.